Programa E Agora, José? Notícias comentadas sobre educação pública e privada. Transmitido pela Cultura Online para todo o Brasil. Produção e apresentação Ivan Cláudio Guedes. Direção e supervisão do jornalista Felipe de Souza. Boa tarde, seja muito bem-vindos, ouvintes da Cultura Online Brasil. Está no ar o programa E Agora, José? Um programa que discute a educação. Meu nome é Ivan Cláudio Guedes e é sempre um enorme prazer poder discutir com vocês as notícias da educação. Juntamente com a Cultura Online Brasil, você acompanha aos domingos, das 18 às 19 horas, as principais notícias da educação, sempre acompanhado das nossas análises e críticas. Um programa de web rádio, assim você pode continuar navegando enquanto nos ouve. Muito bem, esperamos que este programa lhe traga ótimas críticas e reflexões. Entre em contato com a Cultura Online Brasil através dos sites culturaonlinebrasil.net e culturaonlinebr.org e deixe seus comentários, suas críticas e as suas sugestões. Lembrando que você também pode acompanhar as notícias da educação no Facebook do programa Agora José e também poderá encaminhar suas notícias, suas críticas e sugestões por lá. E também acesse o nosso canal do YouTube do programa Agora José e acompanhe os programas passados. Costumeiramente gostaria de deixar aqui o meu forte abraço a você, ouvinte, aos nossos amigos colaboradores, professor Fábio Luiz, professora Edna Alpeso, professor Omar de Camargo e o jornalista Felipe de Souza, que comanda todo esse treco aqui. Muito bem, vamos começar com as notícias da educação. E para começar, vamos retomar um assunto muito polêmico desta semana, que foi sobre a merenda escolar. Sim, a merenda escolar, que está sendo investigado pela Polícia Civil através da Operação Alba Branca. Nós temos vários programas que já discutimos sobre isso, o cartel da merenda, o esquema da merenda no estado de São Paulo. E aí nós temos a CPI da merenda. A CPI da merenda, que esta semana teve lá a reunião, e o que acontece é o seguinte: os únicos indicados pela CPI da merenda realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo por supostamente terem recebido dinheiro de um esquema de desvios, 2 servidores da casa respondem a um processo interno que tramita a passos lentos. Tal processo pode levá-los como punição máxima no âmbito administrativo ao desligamento do serviço público e perda de todos os benefícios. A apuração ficou 5 meses parada, apesar da gravidade e da repercussão do caso. Estão pouco se lixando. Além disso, no mesmo dia em que um dos servidores suspeitos depôs a sindicância e confessou ter recebido um cheque da cooperativa suspeita de fraudar a merenda, a direção da Assembleia concedeu a sua aposentadoria. Fala a verdade, vale a pena ou não vale? Vale, claro que vale. Em 4 de outubro, a comissão sindicante, criada para apurar a conduta dos servidores, foi encerrada e foi aberta uma comissão processante, que ainda não deu seu veredito. A comissão sindicante foi construída em 17 de fevereiro para investigar Jéter Pereira e José Marivaldo dos Santos,
que são servidores da Assembleia citados na Operação Alba Branca, que apurou os desvios na merenda. Os dois são ex-assessores de gabinete do deputado Fernando Capês, do PSDB, que é o presidente da Assembleia. Pereira e Merivaldo foram indiciados no relatório final da CPI da merenda, aprovado na terça-feira, dia 13 agora, de dezembro, sob suspeita de terem recebido dinheiro de contratos da COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, e a Secretaria de Educação do senhor governador Geraldo Alckmin. Os contratos era para fornecimento de 11 milhões e meio de reais em suco de laranja. O relatório da CPI será entregue ao Ministério Público, que tem atribuição para eventualmente denunciar à Justiça os indiciados. A partir da data em que foi criada, a comissão sindicante só fez sua primeira reunião quase 3 meses depois, no dia 6 de maio. Segundo a direção da Assembleia, é claro, o tempo foi normal nesses casos. Entre maio e 13 de junho foram tomados os depoimentos dos suspeitos. Em 17 de maio, Pereira depôs e admitiu que ganhou um cheque de 50 mil reais da COAF para ajudar em serviços burocráticos, pelo quais ganhariam no total 200 mil reais. Disse ainda que entregou o cheque ao outro suspeito, Merivaldo. No dia seguinte ao depoimento, foi publicado no Diário Oficial a aposentadoria do Pereira. Questionado sobre a coincidência entre as datas, a direção da Assembleia disse que o processo de aposentadoria transitou no prazo normal por 41 dias. Vai você aposentar em apenas 41 dias está pronto. Vale a pena ou não vale? Vale, claro que vale. Vale muito a pena. De 13 de junho, quando o Merivaldo depôs, até 30 de agosto, a comissão sindicante ficou parada 2 meses e meio, sem novos depoimentos ou acréscimo de documentos. Nesse período, a CPI fez suas primeiras sessões e decidiu ouvir os membros da COAF, deixando os suspeitos no serviço público para o final. Só a partir de setembro, os depoimentos tomados na CPI, incluído dos 2 servidores, foram juntados à documentação da sindicância. Por fim, dia 4 de outubro, a comissão sindicante apontou irregularidades e propôs criar a comissão processante. Para a oposição, a direção da Assembleia demonstrou falta de interesse de punir os suspeitos por um dos maiores escândalos da casa. Capês utilizou os instrumentos da casa como presidente para blindar um assessor que poderia denunciá-lo. Quem afirma isso é o deputado João Paulo Rilo, do PT. Questionado sobre a demora do processo contra os suspeitos, a direção da Assembleia afirmou que a comissão está infensa a qualquer interferência externa, uma vez que é formada por funcionários efetivos. Fala a verdade. Vale a pena ou não vale? Vale, claro que vale. No Brasil vale muito a pena. Enquanto isso, a meninada que estava lá acompanhando, protestando, tomou um cacete da polícia, porque o aparelho do Estado funciona muito bem quando é para blindar o Estado, né? O relatório da CPI foi aprovado, foi encerrado, foi aprovado dia 13 de dezembro. Os nobres parlamentares aprovaram, então, esse relatório, que não indica nenhum político daquela lista que está na Operação Alba Branca. Quem escreveu o relatório foi o deputado Estevão Galvão, do Democratas, que é da base do governo, e foi aprovado por Zerbini, o delegado Olim, do PP, Barros Munhoz, do PSDB, Jorge Caruso, do PMDB, e Adilson Rossi, do PSB. Os deputados Coronel Camilo, do PSD, e Gilmar Santos, do PRB, que também são da base governista, não estavam presentes. O único voto contrário que esse relatório teve foi do deputado Alencar Santana, que é do PT.
Então, é interessante que a gente cria uma CPI formada só pelos amigos para fiscalizar o amigo. A gente faz uma CPI cheia de padre para fiscalizar o santo, entendeu? O trocadilho? A gente faz uma CPI, reúne vários padres para fiscalizar o santo. Aí fica difícil, né, parceiro? Aí fica difícil. Aí não tem panela, não tem protesto, não tem dancinha na Avenida Paulista, não tem. Fica como está, é arquivado, agora isso vai ficar morno, a mídia vai parar de colocar essas questões e vai ficar agora por conta da Operação Alba Branca, se é que a Operação Alba Branca realmente vai continuar sendo pesquisada, né? E o Fernando Capês, ele está diretamente ligado. O nome dele aqui está sendo mais citado do que o nome do Lula na Lava Jato, do que o nome do Temer na Lava Jato. E o Capês está pagando de santo. Quer dizer, santo não é porque santo é o governador. Ele não é santo. Sei lá como que eu posso classificar. Mas entra lá na página do Fernando Capês, que todo dia ele dá um videozinho, escreve alguma coisinha, aí tá pouco se lixando pro que acontece com o dinheiro público, com o dinheiro do seu imposto, com o dinheiro do meu imposto. E aí a gente vai tocando. É lamentável isso. É lamentável. Bom, continuando com ótimas notícias da educação brasileira, a secretária do MEC critica a formação inicial de professores e defende o notório saber. Durante um debate sobre a reforma do ensino médio na sexta-feira passada, dia 9, em São Paulo, a secretária executiva do Ministério da Educação, a Maria Helena Guimarães de Castro, criticou a qualidade dos recursos, criticou a qualidade dos cursos de formação inicial dos professores brasileiros. Ela defende que pessoas com o chamado notório saber possam dar aulas em cursos técnicos e estabelece que aqueles profissionais com nível superior, como engenheiros, possam se tornar professores da educação básica se fizerem uma complementação pedagógica. Ela diz o seguinte: sabemos que a qualidade da formação não é boa. Me refiro à formação inicial dos professores, que não prepara para o mundo real, nem muito menos para a prática didática, diz Maria Helena. Ela afirma que não há novidade ao permitir que docentes atuem nos cursos técnicos sem a formação superior. A qualidade das aulas e o conhecimento dos alunos não são afetados caso o professor tenha apenas o notório saber, ela diz. Uma professora pode ser muito boa em uma área, independente da formação dela. Isso já ocorre na Alemanha, na Austrália e no Centro Paula Souza, no Brasil. Fantástico, Maria. Fantástico. Realmente, né, a senhora que tem formação em pedagogia ter uma concepção de educação dessa, realmente, eu só posso concordar com a senhora. A faculdade realmente está formando pessoas muito ruins. A secretária executiva do MEC prevê que a reforma do ensino médio só será efetivamente implantada em 2019, já que depende da conclusão da nova Base Nacional Comum Curricular, documento que servirá como base para todas as instituições de ensino elaborarem os currículos escolares. Ela afirma que não seria possível esperar a base ser finalizada para só então pensar na reformulação do ensino médio. Sem haver antes uma ruptura no sistema, não conseguiríamos pensar no currículo. E assim nós vamos caminhando, né, enquanto nós estamos discutindo sobre as questões sobre a necessidade de melhorar a qualidade da formação dos professores, a Maria Helena Guimarães de Castro vem com essa lapada, colocando que basta você ter o conhecimento. Eu não sei da onde, eu não sei aonde
Eu não sei aonde essa guria criou essa concepção. Eu não sei da onde que ela tirou essa ideia ridícula de que basta eu ter o conhecimento, eu não preciso ter didática, eu não preciso... Tudo aquilo que eu já discuti, inclusive, num artigo publicado aí na Gazeta Vale Paraibana sobre o Notório Saber e que está também disponível no meu site para você ler e está disponível também no meu canal do YouTube através de um vídeo explicando exatamente o que eu penso sobre essa questão do Notório Saber. E na contramão dessa ideia ridícula, né, do Notório Saber, nós temos aqui uma outra pesquisa de que quase metade dos professores do país não tem formação específica, segundo a reportagem do Bom Dia Brasil. Eu convido para que você ouça essa matéria para que a gente possa seguir adiante. Quase a metade dos professores nas escolas do país não tem formação específica para as matérias que dão aula. Glória Vanik, lá em São Paulo. Pesquisa inédita do Todos pela Educação, que acaba mostrando que a gente está longe de atingir uma das metas aí do Plano Nacional de Educação. Pois é, Rodrigo, Ana Paula, isso mesmo, né? Que todos os professores da educação básica tenham formação específica de nível superior. Na reportagem, a gente vai ver que a falta de formação específica acontece principalmente nas matérias de física e química do ensino médio. No Colégio de Salvador, esta professora de matemática fez faculdade de biologia. Ela explica. Eu estou com matemática, é a necessidade da escola. E gosto, me identifico, mas não é a área específica que eu me formei, apesar de ser área de exatos também, né? Em Cuiabá, Silvana é professora de matemática, mas já chegou a dar aulas de física. A escola precisava. No começo eu fiquei assustada, mas a diretora falou para mim, não, eu confio em você, eu sei que você vai dar conta. A melhoria da formação e da carreira dos professores é uma das bandeiras do movimento Todos pela Educação. Mas um levantamento com base no censo escolar mostra que os avanços nesse sentido têm estado abaixo do esperado. A gente teve uma expansão de matrículas nos últimos 20, 25 anos bem importante, mas a gente não conseguiu formar professores na mesma velocidade. Pouco mais da metade dos professores do ensino médio são formados na matéria que lecionam. Nos últimos anos do ensino fundamental, menos da metade. No ensino fundamental, faltam principalmente professores com formação específica em geografia e história. Já no ensino médio, a maior carência é em química e física. Na Casa Humilde, em São Paulo, este é o cantinho da professora. É onde Magali prepara aulas, corrige provas e trabalhos. Ela é formada em ciências sociais, capacitada para ensinar sociologia, mas também leciona geografia. Não 100%, não que eu não tenha competência, mas a questão da segurança, né? Então a segurança é naquilo que eu fiz. É por isso que ela está dedicando um sábado inteiro por mês para estudar. Estou fazendo uma pós em geografia, na qual a pretensão é adquirir maiores conhecimentos, né? Haja tempo para tanta coisa. A família ajuda nos serviços de casa, inclusive o Gabriel, o filho caçula. Eu conheço um pouco dos dois lados, né? Além de eu ser filho, eu sou aluno também, né? Você é aluno dela? Sim. E ela é boa professora? Sim, é uma das melhores da escola. Suspeito para falar. Mas bom mesmo, e para todo professor, seria poder trabalhar menos e se preparar melhor, ela diz. O salário, ele não... Realmente, né? Principalmente o professor que está entrando agora, né? Ele não comporta mesmo, né? As nossas necessidades, né? Aí tem que trabalhar muito. E aí tem que trabalhar muito, sim. A especialista concorda e diz mais. É isso que afasta da profissão os melhores estudantes, que poderiam ser os melhores professores. Os jovens, 30% pensam em ser professor alguma vez na vida, mas só 2% realmente ingressa numa formação de professores. Desses 2%, vários desistem no meio da licenciatura, porque começam a ver ou fazem estágio, veem que não é bem aquilo que eles querem, que é uma vida muito dura. Então, ele se assusta e acaba desistindo da carreira.
Bom, no ensino médio, 1/4 dos professores dá aula de mais de uma matéria, né? E no ensino fundamental, 1/3 dá aula de pelo menos 2 disciplinas, Ana e Rodrigo. E é isso, né? O salário não convida ninguém para a profissão, né? Pois é, agora tem uma informação bacana sobre a professora que a gente mostrou de Cuiabá, que apesar de não ter uma formação específica em física, ela se apaixonou tanto pela matéria que conseguiu até fazer uma visita à NASA para se aperfeiçoar. Isso pode ser um caminho inverso também, né? De fazer como a outra professora que a gente mostrou, já que porventura foi deslocado para outra área, ter oportunidade de aprimorar a sua formação e aí poder exercer melhor o papel de professor dentro da sala de aula, né? Muito legal. Obrigada, Glória. Até mais. Sabe, tem uma história, um senso comum que muita gente afirma, e eu tô vendo isso com muita... eu tô vendo isso voltando toda hora. A faculdade de pedagogia não forma o professor alfabetizador. A faculdade de pedagogia não forma o professor para trabalhar com a inclusão. A faculdade de pedagogia não forma o pedagogo hospitalar. A faculdade de pedagogia não forma o pedagogo empresarial. A faculdade de pedagogia não forma... Pô, se a faculdade de pedagogia não forma para nada, então acaba logo com o curso de pedagogia, que aliás é isso que eles estão querendo fazer, né, no andar da carruagem com esse tipo de política pública tosca. É isso que eles estão querendo fazer. Acaba logo com o curso de pedagogia. Porra, que bobagem. Bobagem. Sabe, você tá numa faculdade, você tem lá, você pega as disciplinas teóricas, a filosofia da educação, sociologia da educação, psicologia da educação, políticas públicas, didática, currículos e programas, avaliação escolar, fundamentos da inclusão. Você pega todo esse conjunto de disciplinas teóricas, para que elas servem? Elas servem justamente para me instrumentalizar teoricamente, para eu ter o conhecimento teórico sobre todos esses processos que envolvem educação, e eu aplico onde eu quiser. Entendeu? A partir do momento que eu tenho a compreensão sobre a complexidade que envolve o processo de ensino-aprendizagem, essas ferramentas que eu adquiro, mesmo do ponto de vista teórico, essas ferramentas que eu adquiro, eu aplico ela no hospital, na igreja, na ONG, na escola, na indústria, em curso de formação, aplico online, não importa. Não importa onde eu vou aplicar. Então a gente precisa parar com esse discursinho de que a faculdade de pedagogia não forma para nada, porque isso daí só está fazendo com que acabe o curso de pedagogia e que enterre mais ainda a profissão de professor, que já é, por sinal, bem desvalorizada na nossa sociedade. Então te convido a refletir sobre isso. Agora, com relação a essa bobagem do notório saber, isso daí é ridículo. Sabe, você tem professor de língua portuguesa dando aula de história. E, cara, eu sou professor de geografia. Eu não teria competência técnica, eu não teria competência intelectual para dar aula de história. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que voltar para a faculdade, eu tenho que fazer um curso específico. Ora, porque se for assim também eu quero ser advogado. Eu entendo aqui de meia dúzia de lei, sei argumentar, sei fazer teatrinho na frente do juiz, eu também quero ser advogado. E aí? Eu sei mexer no AutoCAD, sei medir inclinação de terreno, eu quero ser engenheiro, sem precisar fazer faculdade. Aí não pode, né? Porque pimenta nos olhos dos outros é colírio. Agora, voltando sobre a questão do ensino médio, algo que nós já discutimos muito aqui no programa Agora José, esta semana também foi votado a questão do relatório da reforma do ensino médio, a MP do ensino médio, e as disciplinas de filosofia e sociologia, elas poderão ser ensinadas de forma diluída durante o ensino médio, e não necessariamente como disciplinas obrigatórias ao longo dos 3 anos. A decisão foi tomada no plenário da Câmara dos Deputados, que votou dia 13, na terça-feira, as emendas ao texto da medida provisória que flexibiliza o ensino médio, considerado a fase mais problemática do ensino brasileiro.
Os deputados rejeitaram a proposta do PSOL de transformá-las em obrigatórias durante todo o ensino médio, mas aprovaram a do deputado André Figueiredo, do PDT, do Ceará, de que os dois temas tenham estudos e práticas garantidos pela Base Nacional Comum Curricular, ainda que não necessariamente como disciplinas específicas. Dos 330 deputados presentes na sessão, 324 concordaram com a emenda, incluindo a oposição. As deputadas Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e Alice Portugal, do PTB da Bahia, ponderaram que o ideal seria que filosofia e sociologia fossem obrigatórias durante os 3 anos, a exemplo de matemática, português e inglês, artes e educação física, que foi adicionada depois pelo senador Pedro Chaves, relator da matéria na comissão mista. Porém, assim como os demais votos da oposição, elas se posicionaram a favor da modificação com o objetivo de reduzir danos. O texto base da reforma já havia sido aprovado na semana passada, mas o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, deixou para terça-feira a apreciação dos destaques dos trechos sugeridos pelas bancadas e parlamentares que ainda não poderiam modificar o projeto enviado pela gestão Michel Temer. Para a deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, os estudos e práticas garantem ao aluno acesso aos conteúdos suficientes para a construção da cidadania. Ela diz que é positivo porque não gera mais disciplinas a um aluno que já está sobrecarregado, mas distribui os conteúdos dentro das outras disciplinas como história e português. Essa metodologia de ensino construtivista é muito interessante. Deputada, construtivismo não é uma metodologia de ensino, tá? E eu não sei se a senhora sabe, não sei qual é a formação da senhora, não sei nem se a senhora tem formação, mas o conteúdo pelo conteúdo já deixou de ser importante há algum tempo. Só para lembrar, talvez o meu ouvinte tenha uma clareza muito melhor do que a senhora sobre para que serve o conteúdo na escola. A decisão, claro, não contentou todo o plenário. Quando se quer acabar com uma disciplina, se transforma em estudos e práticas, criticou a deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá. As disciplinas obrigatórias para 60% da carga horária do ensino médio serão definidas na Base Nacional Comum Curricular, que deve ser concluída em 2017 pelo Conselho Nacional de Educação para a homologação do ministro da Educação, Mendonça Filho. Os 40% restantes serão dedicados aos itinerários formativos, linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e ensino profissional, pelos quais os estudantes deverão optar com base na área que mais lhe interessa. Bom, então agora o que nós temos que ficar de olho é justamente na Base Nacional Comum Curricular. Ver como essa Base Nacional Comum Curricular vai ser votada, como ela vai ser construída, o que vai ter nela, né? Difícil, viu? Muito difícil essa situação. A gente já discutiu aqui, já emitiu nosso parecer várias vezes de que uma reforma é necessária, mas não essa que está em curso, porque esta reforma que está em curso tem muito mais aspectos negativos do que positivos. Nós estamos assinando a sentença de morte, tá? Para quem estava na UTI, nós estamos autorizando desligar os aparelhos da educação. A educação que está na UTI, nós simplesmente estamos autorizando desligar os aparelhos. Uma pesquisa realizada pela Datafolha gerou várias polêmicas, várias reportagens, e nós vamos tentar aqui
condensar um pouco dessa pesquisa, traçando o perfil então de professores e alunos pelo país. A primeira é que escola e professor tem boa avaliação entre os estudantes. A maioria dos alunos e pais tem uma boa avaliação sobre o que se aprende na escola. O preparo dos professores tem índices menores de aprovação, sobretudo entre alunos de escolas públicas, mas a tendência também é positiva. De acordo com a pesquisa Datafolha, 49% dos estudantes entendem que a maioria das coisas que aprende na escola são úteis para a vida, mas algumas não. Outros 34% indicam que tudo que se aprende na escola é útil. Entre os pais, 47% opina que tudo que se aprende na escola é útil, enquanto 38% diz que a maioria. A opção que indicava que a maioria das coisas aprendidas na escola não são úteis aparece com 16% entre os alunos e 14% dos pais. Só 1% dos alunos dizem que nenhum aprendizado na escola é útil e 0% entre os pais. O Datafolha ouviu alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental e dos 3 anos do ensino médio, além de pais com filhos nesses anos. A pesquisa foi realizada na cidade de São Paulo. Dos entrevistados, 80% estudam na rede pública e o restante em escolas particulares. A proporção segue o registro de matrículas em São Paulo. A avaliação da escola é diferente entre alunos das duas redes, embora a tendência seja a mesma. Um percentual pouco maior de alunos de escolas públicas, por exemplo, indica que tudo que se aprende na escola é útil, mas a avaliação da escola é pior. A escola em que estuda recebe avaliação como ótimo e bom é de 55% de estudantes da rede pública e 36% acham regular. Para os alunos de escolas privadas, 91% acha ótimo e bom e apenas 9% regular. Para Ana Helena Altendeffer, do CEMPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, a pesquisa mostra uma visão divergente do senso comum. Tem muita fuga do senso comum de que aquilo que se aprende na escola não é útil ou desconectado da vida. A gente vê que os estudantes, de alguma maneira, veem utilidade para a sua vida e que realmente a escola faz diferença e promove acesso a bens culturais que não são comuns ao cotidiano. Quando a pergunta é sobre professores, também há uma diferença entre quem está na rede pública e privada. A alternativa, todos os professores são bem preparados para transmitir o conteúdo, recebe 24% de concordância dos alunos de escolas públicas e 46% de estudantes de unidades particulares. Pais são mais otimistas, embora também haja uma diferença dependendo do tipo de escola em que os filhos estudam. Dos que têm filhos em escolas públicas, 33% afirma que todos os professores são preparados e 49% dos pais que mantêm filhos na rede privada opinam dessa maneira. Essa pesquisa também traz a questão da reforma do ensino médio, sobre a possibilidade de escolher disciplinas e áreas preferidas no ensino médio. E agrada aos estudantes, mas esse ponto da reforma da etapa em trâmite no Congresso Nacional não tem simpatia da maioria dos pais. Essa ideia é vista como ótima ou boa por 58% dos estudantes, enquanto 40% dos pais pensam da mesma forma. Entre os pais, 43% entende que a flexibilidade é péssima ou ruim. A pesquisa realizada, então, com 805 estudantes e 408 pais entre os dias 25 e 30 de novembro, entre os alunos, aqueles que estão no 8º e 9º ano. Bem,
Então vamos lá, vamos seguir aqui. O governo Michel Temer editou a medida provisória para mudar a legislação que rege a organização do ensino médio. Muito bem. Então fica claro aqui nessa pesquisa que a opinião ainda não está muito bem formada. Pode ser pela falta de diálogo que o MEC tem com a sociedade. Isso é a minha opinião. Como você fala sobre escolher matérias sem estudar o Enem? Questiona o corretor de seguros Luiz Braga, de 59 anos, pai de Francisco, 17 anos, que é aluno da rede pública. Para Braga, que defende mais verbas para a educação, a mudança na carga horária vai prejudicar a população mais pobre. Para mim, essa reforma é excludente, vai tirar do jovem a chance de estudar. O filho também critica, diz o seguinte: as escolas precisam de mudanças, e não é de agora, mas não como o governo quer. Muito bem. Bem, o Datafolha mostra uma dispersão entre as áreas que os estudantes escolheriam. A preferência entre ensino técnico, ciências humanas e matemática aparece com 26% para o ensino técnico, 23% de humanas e 20% de matemática nas respostas dos estudantes. Linguagens ficou com 16% e ciências da natureza 14%. Entre os pais, 41% preferem que os filhos escolham o ensino técnico. Os pais querem mais tutela e parecem ser mais pragmáticos ao apontarem o ensino técnico, a opinião de Pablo Ortella, professor da USP. Já para Ana Helena Altenferder, do SEMPEC, os alunos buscam maior autonomia e os pais que as escolas tomem as decisões pelos filhos. É interessante. O aluno busca mais autonomia e os pais querem que a escola tome as decisões pelos filhos. Segundo Altenfelder, o interesse em todas as áreas indica dificuldade para os governos. Reforça o desafio da implementação para que a oferta das áreas seja garantida para todos. Que, aliás, vale aqui minha ressalva, mas não, a oferta de todas as áreas não é obrigatória, está na MP, é só ler. Com a reforma da etapa, o governo lançou uma política de fomento ao ensino integral, mas ampliar o tempo de escola também causa divergências. Enquanto 71% dos pais acham a ideia ótima ou boa, só 41% dos estudantes têm essa opinião. É porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. 71% acha que sim, os filhos têm que passar mais tempo na escola. Aí pergunta pro filho, não, só 41% dos estudantes concordaram, ou seja, 60% aí diz que não, mais tempo na escola não. A grande maioria de estudantes e pais são favoráveis à manutenção de educação física e artes no ensino médio. O texto original, vale lembrar, ele tinha tirado a obrigatoriedade dessas disciplinas e foi reintroduzido novamente na semana passada. Esses conhecimentos seriam previstos na Base Nacional Comum Curricular, que ainda está em discussão no MEC, mas a oferta depende das redes. O relatório em análise trouxe a obrigatoriedade desses conteúdos de volta e o texto está no Senado. O ministro da Educação, Mendonça Filho, defende que mesmo com a medida provisória há espaço para discussão no Congresso, segundo ele, a Casa de Representação Popular. Palavras dele. Segundo ele, a medida provisória colocou o ensino médio no centro da discussão. O ensino médio estava em debate em meios acadêmicos, de educadores e especialistas, mas quem colocou o debate para a sociedade foi este governo. Na boa, Mendonça, o governo não colocou para o debate, o governo colocou para aprovação. Tá? São coisas diferentes, não sei se o senhor sabe isso, né? Mas vamos lá. Bem, continuando com a pesquisa, agora uma parte bem polêmica, bem interessante,
que fala sobre exatamente sua concepção de mundo, sua visão da sociedade, a maioria dos estudantes e pais de alunos compartilha de posições contrárias a temas como maioridade penal e legalização das drogas, mas se mostram mais tolerantes quando o assunto é homossexualidade e pena de morte. Essa tendência não esconde, entretanto, fortes contrastes entre opinião de jovens e adultos. A pesquisa também abordou com os dois grupos temas polêmicos presentes na sociedade brasileira. Inspirado por metodologia adotado por institutos de pesquisa estrangeiros, o questionário busca aferir a inclinação de pessoas por valores conservadores e progressistas. A partir dos temas abordados, o que teve a maior divergência diz respeito à religião. Enquanto 81% dos pais afirmam que acreditar em Deus torna as pessoas melhores, essa alternativa foi indicada por 55% dos alunos. O percentual aferido pelos pais vai de encontro ao levantamento feito pela Datafolha em 2012. Naquela pesquisa, realizada em 160 municípios, 83% das pessoas faziam a associação entre acreditar em Deus e ser uma pessoa melhor. A aceitação da homossexualidade por toda a sociedade é defendida pela maioria das pessoas, mas o nível de aceitação é maior para os estudantes, com 83% das respostas. Entre os pais, o percentual foi de 72%. Para o professor Marco Antônio Carvalho Teixeira, da FGV, a pesquisa revela conflito de natureza geracional, o que é de se esperar na visão do professor. A sociedade está vivendo um momento de transição forte, mas há contradições em termos. Temas de diversidade são mais sensíveis, mas quando entra o tema da religião, o espaço de mudança não foi consolidado. A maior parte das pessoas defende a mesma punição dada a adultos para adolescentes que cometem crimes. Esse apoio aparece com 57% entre os estudantes e 68% entre os pais. O uso de drogas deve ser proibido para a maioria dos entrevistados, mas os estudantes são mais divididos. Enquanto a proibição tem apoio de 66% dos alunos, esse posicionamento mobiliza 87% dos pais. Pouco mais da metade de jovens e adultos afirma que a maior causa da criminalidade é a maldade, ao invés da falta de oportunidade para todos. Por outro lado, 76% dos estudantes e 71% dos pais entendem que a pobreza está ligada à falta de oportunidades iguais, mesmo que 2 em cada 10 pessoas indicam que a pobreza está ligada à preguiça. A legalização do porte de armas e a adoção da pena de morte para crimes graves são rejeitadas pela maioria dos grupos, mas no caso da pena de morte, o índice de apoio é alto. 38% dos estudantes e pais são favoráveis. Metade das entrevistas nos dois grupos afirmam ter mais medo da polícia do que confiança. O percentual daqueles que dizem ter mais confiança que medo é menor entre os pais do que jovens. Com base nas respostas, o intuito da pesquisa classificou os dois grupos dentro do espectro político entre esquerda e direita. O resultado dessa segmentação mostra que 42% dos estudantes se identificam com a esquerda e centro-esquerda, 22% com centro e 37% com a centro-direita e direita. A tendência entre os pais é oposta. A pesquisa mostra que 54% são de centro-direita e direita, 19% de centro e 43% de centro-esquerda e esquerda. É interessante esse tipo de pesquisa de opinião, justamente para saber o perfil, um perfil mais apurado sobre as concepções da sociedade. É uma pesquisa por amostragem, é um método indutivo, não dá para generalizar, ainda que o método indutivo ele permita a generalização, mas
É uma pesquisa que mostra uma quantidade relevante de pessoas, né, espalhadas por vários lados da cidade. A metodologia é bem interessante, mas é bacana para a gente entender um pouco melhor como funciona o pensamento da sociedade. Nós estamos embutidos na sociedade, nós temos os nossos pensamentos, nós temos as nossas aspirações, nossos anseios, nossas angústias, e é importante que a gente tenha uma visão, né, sobre o que se tem na educação. Qual é a visão que os pais, os alunos têm. A gente precisa ouvir a opinião dos pais, a gente precisa ouvir a opinião dos alunos. E assim como nós, professores, também precisamos ser ouvidos. Então, legal, gostei da pesquisa, bem interessante, está disponível no site da Folha. Recomendo muito. Se você é professor, coordenador de escola, é muito interessante levar essa pesquisa para a sala de aula, levar essa pesquisa para a sala de aula mesmo, replicar com os seus alunos, fazer essas propostas. Imagina que cada professor, imagina na sua escola, que cada professor pegue essa pesquisa, essas principais perguntas, e aplique aos seus alunos. Depois que aplicar aos seus alunos, tabular esses dados e comparar se a sua sala de aula tem os mesmos resultados dessa pesquisa. Antes de apresentar a pesquisa para os alunos, aplica, depois tabula, e aí é legal você tabular junto com os próprios alunos, tá? Coloca os alunos para ir fazendo as contagens. Na lousa você vai colocando os dados, vai construindo os dados junto com eles, e os gráficos junto com eles. Além de ser um instrumento de avaliação da escola, você também tem ali o desenvolvimento de conteúdos, procedimentos, tá? Isso é bem bacana fazer. E aí você consegue fazer inclusive o geralzão da escola. Se cada sala fizer o seu, você tem um geralzão depois da escola e faz um mural bem legal, comparando as reportagens, comparando a opinião dos alunos, né? Claro que agora no mês de dezembro isso não vai mais ser possível, mas é uma atividade interessante para o começo do ano, viu? Inclusive para você fazer a sondagem sobre leitura e interpretação de gráfico, construção de gráfico, né? Você pode solicitar produção textual em cima desses temas, em cima dos temas levantados. É uma proposta didática bem interessante, pense sobre isso. Fica aqui a dica. E se fizer, claro, não esquece de contar pra gente como é que foi, né? Se foi bacana, se não foi, o que foi útil, o que não foi. Eu acho bem interessante essa proposta didática. Show de bola. Vamos lá, gostei, curti. Bom, estamos caminhando já para os nossos finalmentes, e aí eu gostaria de deixar uma reflexão apresentada pela Maria Alice Setúbal, a famosa NECA. E aí a reflexão dela diz o seguinte: por que não temos um país das federais? Olha, a divulgação dos dados do PISA, que aliás, parênteses, foi o tema do nosso programa da semana passada, a divulgação dos dados do PISA, programa internacional que avalia sistemas educacionais de 70 países, ocupou mais uma vez as manchetes da mídia esta semana. O Brasil caiu na pontuação das 3 áreas avaliadas e o mau desempenho o colocou na 63ª posição em ciências, 59ª posição em leitura e 66ª posição em matemática. De novo, depois da reforma do ensino médio, a educação brasileira, ou seu fracasso, é debatida amplamente na sociedade. Em matéria publicada no jornal Estado de São Paulo, o jornalista Ruf Kultz considera que a educação é a síntese dos nossos fiascos. Talvez a natureza tão concreta dos baixos resultados dos exames nessas avaliações contínuas, tenha finalmente desnudado processos que estão estranhando nas nossas instituições e em nossa cultura de modo geral.
Temos que levar em consideração que os países desenvolvidos e também os asiáticos priorizaram a educação desde a década de 70, ou mesmo antes. Assim, eles investem há anos em temas como currículo, equidade e formação de professores. No Brasil, a priorização da educação aconteceu somente a partir da década de 90, um erro histórico que trouxe uma defasagem muito grande e que agora tentamos diminuir. Outro agravante é que no país os eixos da equidade e da valorização dos professores ainda são pontos levados a cabo por secretarias isoladas e não valores e princípios que perpassam toda a política educacional. Voltando aos dados do PISA, algumas matérias da imprensa nacional ressaltaram os bons resultados das escolas federais do país. Se o conjunto delas fosse considerado como um país, ele ficaria em 11º lugar no ranking internacional na área de ciências, ultrapassando tanto as redes públicas como privada. Mas o que não se aponta com clareza é que essa rede de escolas federais abriga um número muito pequeno de alunos, menos de 2% das matrículas totais na rede pública. E principalmente que existe uma seleção de alunos realizada por meio de testes, chamados vestibulinhos. Esse tipo de prática acaba por eleger estudantes com maior nível socioeconômico, barrando as possibilidades da maioria dos jovens oriundos das famílias mais vulneráveis de terem acesso a essas escolas. As federais são exemplos contundentes de que naturalizamos as desigualdades no Brasil. Damos muito para poucos e mostramos seus resultados como uma grande vitrine, afirmando que somos capazes de ofertar uma educação de qualidade. Oscilamos entre a busca de soluções mágicas, a bala de prata que resolverá todas as mazelas do nosso sistema de ensino e políticas de sucesso que atingem uma pequena parcela dos estudantes. Para romper esse ciclo, precisamos acreditar que temos maturidade, conhecimentos técnicos e recursos para superarmos este desafio para o país como um todo, não apenas para uma minoria. Contudo, é preciso que a priorização da educação saia do discurso e se concretize em ações e políticas de Estado que não se esgotem em um governo. Alguns instrumentos já foram discutidos, como o Plano Nacional de Educação, um passo importante na nossa história. Agora, ele precisa ser reavaliado frente à nova realidade econômica e implementado de forma consistente, assim como a Base Nacional Comum, uma de suas dimensões, ao invés de apenas compararmos nosso desempenho com o de outros países, devemos seguir os seus exemplos e priorizar a educação de qualidade para todos, com foco na valorização dos professores e em políticas de equidade. Essa foi Maria Alice Setúbal, a Neca Setúbal, socióloga e educadora, doutora em Psicologia da Educação e preside os conselhos do SEMPEC e da Fundação Tite Setúbal e pesquisa Educação, Desigualdades e Territórios Vulneráveis. É isso aí. Com esta reflexão, eu venho anunciando então o final do nosso programa. Eu espero realmente que este programa tenha lhe trazido diversas críticas, diversas análises, diversas reflexões. Às 20 horas vem aí Felipe de Souza com o programa Noites de Domingo. E não deixe de acompanhar toda a programação da Cultura Online Brasil através dos sites culturaonlinebrasil.net e culturaonlinebr.org. Desejo a todos uma excelente semana. Show de bola estar aqui com vocês. Muito bom. Não deixe de enviar os seus comentários, seja pelo canal do YouTube, seja pelo Facebook do programa Agora José, seja pela própria plataforma da Cultura Online Brasil. Um forte abraço e até o próximo programa. E agora, José? Se você não quer perder nenhuma notícia da educação, nenhum programa E Agora José, você se inscreve no nosso canal,
clica na catraca, enviar para mim todas as notificações desse canal e dá o OK. Se você já foi inscrito, clica na catraca e apenas clique em enviar para mim todas as notificações desse canal e clique em salvar. Agora, se você quer constantemente ser atualizado com as principais notícias da educação, acesse facebook.com/prog.eagorajosé e visite a nossa página em que constantemente você será atualizado com as principais notícias da educação. Para isso, você curta a nossa página, clique aqui em curtir e no seu feed de notícias, clique aqui em ver primeiro. Pronto. Assim, as principais notícias da educação vão aparecer na sua linha do tempo e você vai ser sempre atualizado com os vídeos do programa E Agora José. Um forte abraço e vamos juntos discutir a educação.